Olá, meus queridos engenheiros, com vocês, tudo bem? Eu sou o Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar a atividade de estudo 2 da disciplina de materiais da indústria da construção, matéria essa que eu sou apaixonado. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus, sou engenheiro civil com especialização em cálculo estrutural. Então, essa matéria é muito legal, uma vez que aborda vários conceitos de materiais necessários e utilizados no nosso cotidiano da construção civil, não é mesmo? Bom, pessoal, e nesse vídeo, mais especificamente, a gente vai abordar e estudar algumas questões dessa atividade com o intuito de ajudá-los, dado que recebi vários pedidos de alunos para eu fazê-lo, beleza? Mas antes, quero pedir você que está assistindo esse canal, unicamente para se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, porque isso me ajuda e me motiva a permanecer aqui, produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Queridos, vamos lá então. Para iniciar, então, a gente vai abrir aqui o nosso caderninho e juntos a gente vai abordar e resolver essas questões. Então, venham comigo. Bom, meus queridos, vamos lá então. Bom, a primeira questão que a gente se depara aqui diz respeito a materiais cerâmicos, meus queridos. E aqui traz uma contextualização apresentando a definição de materiais cerâmicos e a questão é a seguinte: considerando as características que representam os materiais cerâmicos, avalie as informações a seguir: alta dureza, resistência ao desgaste, resistência mecânica, condutor elétrico e térmico. É correto afirmar? É correto o que se afirma em... Bom, então essas afirmações listadas, a gente necessita avaliá-las e verificar quais ou qual são as coerências em relação às características dos materiais cerâmicos, certo? Para isso eu preparei aqui um material para a gente primeiro discutir e entender quais são as propriedades dos materiais cerâmicos e em seguida teremos condições de responder da maneira correta. Quando se trata de materiais cerâmicos, meus amigos, bom, a gente tem o seguinte: eles são constituídos por elementos metálicos e não metálicos que, inclusive, na maioria das vezes, possuem ligações de natureza iônica. Definição clássica que a gente verifica e aprende no primeiro dia de aula dessa disciplina. Bom, normalmente são incluídos nessa classe, né? Os óxidos, nitretos, carbetos e como exemplos temos vários elementos, mas os mais tradicionais e palpáveis no nosso cotidiano são vidro, porcelana, cimento, refratários, entre outros. Então, bom, pessoal, agora falando um pouco das propriedades, a gente tem diversas propriedades inerentes a esse tipo de materiais, mas entre elas podemos destacar alta dureza, resistência ao desgaste, isolantes elétricos e térmicos, capacidade refratária e elevado ponto de fusão, beleza? Bom, pautado nessas propriedades, acho que fica muito fácil a gente responder de maneira correta a nossa questão, que diz respeito, então, considerando o nosso material, vamos avaliar. Os materiais cerâmicos, pessoal, eles apresentam alta dureza, sim ou não? Vamos verificar, olha lá, alta dureza, então sim. Depois, então essa aqui, vamos colocar um check. Resistência ao desgaste, resistência ao desgaste, então a gente coloca um check aqui também. Resistência mecânica, bom, não fala nada sobre, certo, na nossa lista, apesar que sim, é uma propriedade, pessoal. A condutor elétrico e térmico, ora, ele fala aqui, né, ele é tipo de material, eles são isolantes elétricos e térmicos, lembrando que isolante é o oposto do condutor. Um bom condutor significa que ele tem excelente ou boa capacidade de transportar energia, fluxo de elétrons. Isolante é justamente o oposto, portanto ele é um mau condutor. Então essa daqui é falso. Logo eu sei que há uma afirmação 2 verdadeira e a 4 é falso. Como a 4 é falso, então não pode estar contida na resposta. Se a gente analisa as alternativas que temos, a única opção que não há a alternativa 4, que é justamente a falsa, é essa daqui, né? Olha lá. Então, essa daqui é a nossa resposta correta. Pronto, tranquilo. Mamão com açúcar, papai é chuva.
Pegou? Foi? Bom, pessoal, vamos fazer mais questões, né? Mas essa questão aqui que eu achei bem interessante, que diz respeito, pessoal, em relação à classificação, com relação à resistência ao risco e ao desgaste inerente aos pisos, pessoal. Beleza? Bom, ele traz o seguinte: a classificação quanto à classe de abrasão tem relação a placa de piso, beleza? Pois um esmalte que vitrifica após a queima e garante as propriedades de resistência ao tráfego, ao risco e aos desgastes. Essa classificação é chamada de Porcelain Enamel Institute e possui classes de resistência à abrasão, que vai de 0 a 5 classes. E aí ele pergunta, a partir disso a gente tem que verificar qual dessas classificações listadas descreve as características corretas, beleza? Então, naturalmente, a gente precisa saber o que, pessoal? O que diz cada uma das classificações, evidente. Então, eu trouxe aqui para vocês e juntos vamos avaliar e encontrar a resposta correta. Bom, quanto à classificação, a classe de abrasão dos pisos, meus queridos. Essa classificação, meus queridos, ela tem relação direta com a camada de proteção aplicada sobre a placa de piso. Essa camada nada mais é do que um esmalte que visa vitrificar após a queima e garante as propriedades de resistência ao tráfego, risco e ao desgaste. Essa classificação é chamada de PEI, que é o que eu falei anteriormente, né? O Porcelain Enamel Institute, e possui classes de resistência à abrasão que vai de 0 até 5. Bom, e quais são essas classes? E aqui eu trouxe para vocês. Vai do PEI 0 até o PEI 5. O 0 é aquela classe cuja resistência é muito baixa e nem é considerada, para ser bem sincero. Classe 1, pessoal, é utilizada geralmente em pisos cuja finalidade é ambientes residenciais de baixo tráfego, como banheiros e dormitórios. Classe 2, tráfego moderado, uma vez que aqui a gente está falando de resistência à abrasão, então ao desgaste, resistência ao desgaste, resistência aos riscos. Tráfego moderado, classificação 2, a gente emprega isso em salas, copas e demais dependências, exceto em cozinha, cozinha e circulação ou entradas. Classe 3, cujo tráfego é médio. Todas as dependências residenciais são passíveis de aplicação de pisos que apresentam essa classificação. Classe 4, tráfego médio, transição para o alto. Residências coletivas e comerciais com tráfego mais acentuado. E por último, a gente tem a classe 5, que é a classe que suporta tráfego muito elevado, com presença de abrasivos nos calçados, como áreas comerciais e áreas públicas. Beleza? Pegou a ideia? Pronto, tá aqui todas as classificações inerentes à classe de abrasão. Bom, pautado nisso, agora fica fácil verificar as afirmações listadas nas nossas questões. Vamos lá, então. Ele fala, vamos analisar juntos. P0. É a classificação em que a resistência é muito alta? Falso, né? Conforme eu disse, essa resistência apresentada por elementos dessa classificação sequer é levada em conta. Então, isso aqui é falso. Bom, P1, o que ele fala? Em ambientes, é usado em ambientes residenciais com alto tráfego, vamos verificar. P1, em ambientes residenciais, olha lá, P1, residenciais com baixo tráfego. Portanto, como aqui tem alto tráfego na classificação 1, então as duas normalmente é falsa. Agora resta a gente analisar o que? PEI 5, qual a diferença? Bom, suporta um tráfego muito elevado e a outra suporta um tráfego muito baixo. Então a gente volta e verifica. Bom, PEI 5 está aqui, ela suporta um tráfego muito elevado. Pronto, matou a questão, meus queridos. Se é muito elevado, logo é essa a alternativa correta. Então tá aqui nossa alternativa correta, beleza? Prontinho, meus queridos. A questão da atividade 2, mais uma questão finalizada com sucesso. Essa é a alternativa, a classificação 5 é a descrição correta inerente à classe relacionada à abrasão descrita aqui na nossa questão, beleza? Bom, meus queridos, vou ficando por aqui então, espero ter ajudado.